E se eu te dissesse que a gripe, na maioria dos casos, são um motivo para comemorar e não para reclamar, para lamuriar, enfim. Pois é, meus amigos, essa é a mais pura verdade. Exceto, é claro, naqueles pacientes que a gente já comentou no outro vídeo, que tem a saúde debilitada, que tem o aporte fisiológico comprometido. Hoje a gente vai falar dos imunos competentes, beleza? Então, já que estamos aqui reunidos, vem comigo! Olá, eu sou o Dr. William Heimberg e hoje quero contar algo que pode, de fato, mudar muito e para sempre a forma como você enxerga as doenças. Hoje a gente vai falar de um tema hiper importante e mais do que hiper super importante, hiper super interessante, que é a visão de Mokichi Okada a respeito do processo de purificação. O processo de purificação do organismo é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo. É um processo de autorregeneração, de autocura. E é um processo fundamental no sentido da gente readquirir a nossa saúde. Exceto, é claro, que como a gente já falou, naquelas pessoas que têm uma quantidade de toxina tão grande, tão elevada, que se torna incompatível com a vida. Essas pessoas realmente têm que ter um acompanhamento médico muito próximo e, feliz ou infelizmente, tem sim que fazer uso do medicamento para tentar prolongar um pouco mais a vida, ou muito mais, caso Deus queira, né? Mas vamos lá, o processo de purificação, ele possui ao todo 5 etapas distintas, tá? A primeira etapa é onde a gente tem a produção de toxinas. São aquelas toxinas que vêm de dentro da gente, as chamadas toxinas endógenas, que são as toxinas normais, do metabolismo natural do organismo. Essas toxinas, elas têm o seu aumento quando a gente tem algum tipo de atividade física intensa e por aí vai. Principalmente para os atletas, cuidado com essas toxinas, os atletas de alto rendimento, principalmente, cuidado com essas toxinas metabólicas, tá? Elas realmente acumulam também. E não esqueça do que a gente já comentou aqui em outros vídeos também. Os sentimentos negativos também produzem toxina. Mágoa, rancor, ódio, raiva, estresse também produz toxinas. Então esses dois tipos de toxinas são as toxinas que a gente chama de endógenas. Fora as toxinas endógenas, a gente também tem as toxinas exógenas, que são as toxinas que vêm de fora para dentro. Quais sejam? As toxinas do ar poluído, as toxinas da água contaminada. Aliás, eu vou fazer um vídeo só sobre água, principalmente do reservatório de Guarapiranga, lá em São Paulo. Me aguardem. Bom, além disso, a gente tem as toxinas exógenas dos medicamentos, das vacinas. Não sou contra a vacina, pelo amor de Deus, mas tem toxina. E dos componentes da nossa alimentação, né? Que são os conservantes, os aromatizantes, os corantes e principalmente os adubos tóxicos e os defensivos agrícolas, ou seja, os venenos da lavoura. Então, esse processo de absorção é considerado a primeira etapa do processo de, no final, purificação. A segunda etapa é o processo de condensação dessas toxinas. Uma vez que essas toxinas estejam dentro do organismo, circulando no sangue, elas possuem uma afinidade eletromagnética pelos neurônios. Exatamente. Elas têm uma carga eletromagnética negativa. E os nossos neurônios, a região em volta dos neurônios, ela tem uma carga predominantemente positiva. Ou seja, toxina negativa com neurônio positivo dá match. Isso foi bom. Bom, enfim. Essas toxinas, elas vão se acumulando na região dos nervos, principalmente naquelas regiões dos troncos nervosos, dos gânglios nervosos, predominantemente cabeça, ombro e pescoço. A partir do momento que essas toxinas se acumulam nessa região, elas acabam formando ao longo do tempo o que a gente chama de, o que Mokichi Okada denominou de nódulos de toxinas.
e o que hoje a ciência médica classifica como os miofaciais. Aqueles pontos que a gente aperta o dedo e dói pra caramba, são eles. São aqueles caroços que doem por quê? Porque eles estão intimamente próximo dos nervos, é por isso que dói. Então, esse processo de condensação é a segunda etapa do processo de purificação. A partir do momento que as toxinas já estão condensadas, solidificadas, o corpo interpreta o quê? Puxa, eu preciso me livrar dessas toxinas porque elas já estão refletindo no funcionamento do organismo. Tudo funciona no organismo através dos impulsos nervosos. É como se fossem fios que levam informações para começar ou para parar todo tipo de processo no organismo. A partir do momento que esses fios estão, como vou dizer, acotovelados, você começa a ter um problema generalizado para a sua saúde. Então, o organismo interpretando isso, ele faz o quê? Ele começa, ele como se precisasse de um processo infeccioso para se tornar um gatilho, para daí sim, literalmente, iniciar o processo de purificação. Na verdade, a absorção e a condensação ainda não caracterizam o processo de purificação. O processo de purificação é daqui para frente. Então, a partir do momento que a gente absorveu, que a gente condensou a toxina, agora o organismo precisa eliminá-las, porque elas estão atrapalhando. Então, o que é que ele vai fazer, segundo o nosso querido e o meu mestre Mokichi Okada? Elas precisam ser expulsas, elas precisam ser eliminadas. E a primeira etapa para que isso aconteça é a diluição. E como é que a gente vai diluir essas toxinas? Primeiramente, através do aumento do calor, do aumento da temperatura. É exatamente isso. Então, através de um processo infeccioso, o organismo acaba desenvolvendo a febre. E a febre, ela como se derretesse as toxinas, tá? Então, ela começa a amolecer. E essas toxinas acabam se liquefazendo e se diluem completamente. E é aqui que o corpo começa, de verdade, como eu já falei, o processo de autocura. A partir do momento que o corpo conseguiu derreter essas toxinas, liquefazer essas toxinas, ele começa o quê? A transportar essas toxinas, a transportá-las para sair do corpo, para serem eliminadas. Ou seja, para o corpo literalmente ser purificado. Esse transporte dessas toxinas derretidas, eles acabam causando o quê? A dor. Por quê? As toxinas, elas acabam se movimentando, elas são carreadas através de uma região intimamente próxima aos neurônios, aos nervos. E esse atrito, essa fricção das toxinas com os neurônios é que são as causadoras da dor. Faz todo sentido. A dor vem do tecido nervoso. E as toxinas atritando ali na superfície, né, na membrana neuronal, na superfície dos neurônios, e segundo Mokichi Okada, é exatamente a origem da dor. O próximo processo de purificação, que enfim é a eliminação das toxinas, seja pela via urinária, através da filtração renal, que é a grande maioria dos casos, das toxinas são eliminadas pelos rins. Aí a gente pode ver o quê? A gente acaba vendo a alteração da coloração da urina, né? E não só a coloração, a urina ela acaba ficando amarelada, né? Mais forte. E geralmente a gente classifica a urina amarelada para uma pessoa desidratada. Por isso que é muito importante no processo de purificação você se hidratar, é fundamental. E mesmo as pessoas que se hidratam muito no processo de purificação, elas acabam vendo que a urina, mesmo hidratada, ela fica com uma cor mais forte, mais amarelada. E não é só a cor, pode notar. Depois do processo de purificação, até seu olfato está mais apurado e você consegue sentir o odor da sua própria urina, um odor estranho, são as toxinas. E além da eliminação renal, né, da eliminação pela urina, a gente também tem a eliminação pelo suor. O suor também faz parte do processo de purificação. Outras formas de eliminação de toxina são através dos sucos gástricos.
Nesse caso aqui, para quem tem dor de cabeça, aquela pessoa que tem a enxaqueca crônica, pode observar que a sua saliva ela acaba ficando um pouco mais amarga, ou seja, muitas toxinas na cabeça são eliminadas através das glândulas salivares. Então você sente, se você parar para prestar atenção, você vai ver que a sua saliva fica um pouco amarga. E aí você começa a deglutir essa saliva, você está deglutindo o quê? Toxina. E aí essa toxina vai para o intestino. E o intestino não vai tolerar essa toxina lá por muito tempo. E você vai ter o quê? Diarreia. Além de outros fluidos corporais, como a coriza, o espirro. Mas vamos lá. Do ponto de vista científico, olhando como cientista, essa sequência de eventos, essa sequência de eventos sincronizados, faz sentido? O que Mokichi Okada falou? Faz. Se você parar para pensar por evidência, faz todo sentido. Então, meu amigo, da próxima vez que você tiver uma gripe, observa essas etapas da purificação. Observa a febre. A febre ela vem seguida da dor. A dor vem seguida do suor, da eliminação da urina. E depois de todo esse processo passar, quando finalmente, graças a Deus, com gratidão a Deus, porque esse processo natural merece muita gratidão. Então, depois que tudo isso passar, perceba, por fim, o quanto a sua disposição, o quanto o seu bem-estar, ele surge, ele aparece, você se sente melhor. Esse é o verdadeiro poder que o corpo tem de autorregeneração, de autoeliminação, de autopurificação. E é com isso que o projeto que eu criei, que eu denomino de Eterna Vida, foi desenvolvido, com respeito profundo a essas fases naturais de purificação. Através dessas práticas integrativas, ele vai gerar saúde, ele vai estimular o físico, ele vai te trazer equilíbrio, não só físico, como equilíbrio emocional também. Eu convido vocês a conhecer mais sobre esse nosso projeto e como ele pode transformar a sua vida. Faz contato com a gente pelo Instagram ou envie uma mensagem para o WhatsApp. Vamos junto viver a melhor fase, a melhor saúde, a saúde verdadeira. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo e um grande abraço.